E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos fazer mais um vídeo aqui, aproveitando esse período que a gente está em quarentena, né, que está em casa. E eu comentei num vídeo anterior dessa série que eu estou fazendo aí sobre a pandemia, que eu abri uma enquete lá no meu Instagram. Aliás, se quiser seguir lá no Instagram, é João_Felipe_Ribeiro. E eu abri uma enquete pedindo sugestões, né, o que o pessoal queria que eu falasse, obviamente que seja próximo da geografia. E uma das que eu gostei muito foi de um ex-aluno. Ele pediu para eu tentar falar um pouquinho sobre o impacto da pandemia sobre as cadeias globais de valor. De certa maneira, ele está remetendo a um outro vídeo que eu fiz, né? O primeiro vídeo que eu fiz sobre a questão da pandemia eu chamei de coronavírus e globalização. E no final dele há uma discussão sobre se o impacto dessa pandemia será potencializar a desglobalização. A desglobalização é um pouco forte, né? Mas pelo menos potencializar uma retração do movimento de integração, menor velocidade ou até retrocesso mesmo. Naquele vídeo anterior, a gente comentou que é muito difícil cravar exatamente o que vai acontecer, mas que o movimento de questionamento à globalização ele já vinha ocorrendo. Agora, a gente vai fazer de uma maneira um pouco mais específica em cima dessa questão da produção econômica que é cada vez mais integrada. Então vamos por partes. A solução mais adotada para combater a pandemia, os efeitos da pandemia, foi adotada na China, que foi trancar, né, a província lá onde está o Wuhan. O primeiro caso foi detectado 31 de dezembro de 2019 em Wuhan, e trancaram lá aquela província, e a partir dali isso acabou se reproduzindo em outros lugares. Houve resistência na Itália, no Brasil, há muita resistência, muita divergência da presidência com os governadores. Nos Estados Unidos demoraram muito a fazer, mas de maneira geral, o que os países estão fazendo para tentar retardar a propagação é trancar as pessoas em casa. Não é trancar na marra exatamente, mas pressionar para que as pessoas fiquem em casa. E a pancada na economia é muito grande. Então, para vocês, que óbvio, né? Você tem uma pancada porque as pessoas estando em casa vão ter um consumo muito menor e aí você tem uma queda de PIB óbvia. A OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, está prevendo queda no PIB mundial de 2020 de menos 1 a menos 3%. Tá? Obviamente que é uma previsão, pode ser até pior do que isso, dependendo das ondas, se vai vir uma outra onda do vírus ou não. Essa queda no PIB ela tem um impacto direto no comércio internacional. Aí eu vou para a OMC. A OMC está prevendo, num cenário otimista, um comércio internacional caindo 13%, no cenário otimista. No cenário pessimista, 31%. E aí eu acho que já dá o gancho para a gente falar especificamente das cadeias globais de valor. Que existe uma conexão direta entre o comércio internacional e o PIB, um crescimento do PIB de 1, 2%, em geral acompanhado de um crescimento do comércio internacional muito maior, ou uma queda de PIB de 2, 3%, que vai dar essa desabada no comércio internacional, é óbvio pelo que aconteceu nas últimas décadas. O processo, vocês devem conhecer um pouco disso, né? Vocês lembram que a produção industrial em grande parte do século XX era no modelo fordista, em que você concentrava todas as etapas da produção em grandes fábricas localizadas em certas áreas. O que aconteceu nas últimas décadas? O avanço da tecnologia de transporte e comunicação permitiu uma mudança de modelo produtivo, daquilo que a gente chama de Fordismo, aquele modelo mais rígido, para um modelo que o David Harvey chama de acumulação flexível. Acho que a gente pode chamar de pós-Fordismo, alguns chamam de Toyotismo e por aí vai. O que é essencial para o que a gente quer discutir? Esse modelo permite não só a descentralização da produção, então eu vou produzir agora em novas áreas, como permite a segmentação. Isso é muito importante. Vocês devem conhecer uma imagem, vou colocar para vocês aqui olharem, de um avião da Boeing. Isso é muito usado em escola, né? Quando a gente vai dar aula sobre isso, sobre pós-fordismo, em que aparece o avião da Boeing e as peças vêm de vários lugares do mundo. Repara que não é só uma questão de poder produzir em nova área. Eu quebro a produção em etapas. Essa quebra em etapas gera o que a gente chama de cadeias globais de valor, em que, na verdade, você tem a montagem do produto no lugar, mas essa montagem pressupõe componentes que vêm de vários lugares. O Brasil, por exemplo, tem uma importante fabricação de automóveis aqui, mas a fabricação de motores no Brasil não é tão grande assim. A fabricação de caixas de transmissão não é tão grande assim. Eixos não é tão grande. O Brasil, na verdade, produz. O Brasil também fabrica motores, mas a ideia tem muitos carros montados no Brasil em que parte dos componentes de maior tecnologia vem de fora. Por que as empresas fazem isso? Bom, isso para a gente de geografia é muito importante, porque isso mostra um mundo que está ficando cada vez mais integrado, mas não está ficando homogêneo. As empresas estão escolhendo os lugares para fazer certas coisas.
E claramente quem está sendo escolhido para fabricar muita coisa é a Ásia. Vou colocar para vocês uma imagem aqui dos 10 maiores portos do mundo no ranking de 2016. E é bizarro, porque simplesmente você tem 7 portos chineses. A China virou meio que uma fábrica do mundo, ela produz a um custo muito eficiente. O que as empresas fizeram? Elas começaram a fazer coisas, o exemplo clássico da Apple, que contrata uma empresa que é a Foxconn para fabricar o iPhone. Grande parte dos iPhones consumidos no mundo são fabricados na China. Daqui a pouco a gente vai falar do Trump comentando o desejo dele de voltar a fabricar o iPhone nos Estados Unidos. Repara que esse movimento de questionamento às próprias cadeias globais de valor, de questionamento à globalização, ele não é de agora. A pandemia tende a ser um catalisador para ações mais nacionalistas, mas ele já vinha acontecendo. A empresa fez conta. Qual é a conta que a empresa faz? Ela escolhe o local ideal para fazer cada coisa. Então esse exemplo do avião em que o leme vem de um país, a asa vem de outro e por aí vai, mostra o que é a cadeia global de valor. Que é feito, obviamente, por escolha da empresa para redução de custo. A grande questão na conta fria, é claro que vale a pena. Porque você começa a fazer muito de tal componente num certo lugar, você ganha na escala e o preço cai. Os transportes avançaram muito, permitem uma circulação cada vez mais intensa, e à medida que há essa circulação mais intensa, a menor custo, você consegue fazer produtos mais baratos. O problema você perde o controle sobre o que é consumido no seu território. Desde 2015 aproximadamente, processo do Trump, processo do Brexit e tal, você já tem um questionamento a isso, que é essa dependência maior do exterior. O movimento de desglobalização, pouco importa se o nome é o mais adequado ou não, o movimento de questionamento à globalização, ele está muito associado a uma série de pessoas ressentidas com a globalização. Foi bem esperto em falar em voltar a fabricar o iPhone nos Estados Unidos, em falar American First, porque ele pegou o voto dos ressentidos lá, os desempregados. Uma série muito boa da Folha de São Paulo, chamada Desigualdade Global. O episódio nos Estados Unidos mostra bem isso que eu estou te falando. Pois bem, quando a pandemia chega, eu já tenho esse movimento contraditório, em que, por decisão econômica, é melhor cada vez mais você segmentar a sua produção, intensificando essas cadeias globais de valor. Vou te dar até um dado aqui. Em 1970, 38% do comércio internacional estava dentro dessas cadeias intraempresa, dessas cadeias globais de valor. Em 2008, 52%. Então, isso é a intensificação dessa tendência de segmentação. Eu não sei o número de agora, mas não cresceu tanto quanto antes. Já vinha um movimento associado também à própria crise da subprime de redução do crescimento. E aí vem a pandemia. A pandemia tem um impacto muito grave porque, primeiro, várias empresas no mundo ficaram impedidas de produzir porque a China trancou uma região dela. Porque imagina, uma fábrica na Inglaterra, pode escolher o produto que seja, produto eletrônico, automóvel, e que um dos componentes essenciais seja fabricado em Wuhan. Como o Wuhan ficou em lockdown, ficou fechado para evitar o espalhamento do vírus, você acabou tendo linhas de produção paradas no mundo por uma coisa que aconteceu na China. E é claro que isso causa um incômodo muito grande. E remédio. Uma Alemanha que depende praticamente de toda a penicilina que importa para produzir remédio, vindo da China. E o Brasil, que tem uma grande produção de genéricos, mas depende de componentes que vêm da China e da Índia. Então, obviamente, a tendência natural nos próximos meses, assim que a crise começar a ser debelada, é que haja um questionamento. Será que vale a pena eu apenas fazer essa conta e produzir de maneira segmentada em vários lugares? Será que não é melhor ter uma estratégia que eu tenha 2, 3 áreas de fornecimento para diminuir minha dependência? Vou te dar um outro exemplo. Saiu a notícia que a WEG, que é uma empresa de motores aqui do Brasil, importante, tem uma força grande de exportação, ela trocou lá uma linha de produção dela para fazer ventiladores. Você sabe que um dos problemas da síndrome, dada pelo Covid-19, é a questão respiratória, é fundamentalmente o principal problema. E ela fez isso. Se eu não tenho uma empresa como essa aqui, eu não consigo fazer essa transição. João, você está pregando então um nacionalismo, um fechamento da indústria e tal? Não estou pregando nada, estou só fazendo uma análise que geograficamente as modernas tecnologias permitiram que as empresas segmentassem sua produção pelo mundo, criando essas cadeias globais de valor. E que já havia um questionamento a isso por uma série de movimentos nacionalistas, de ressentidos da globalização, e que vão ser fortalecidos agora, pela ocorrência da pandemia.
O professor Milton Santos, nas obras dele, gostava muito de analisar espaço geográfico, destacando aspectos técnicos e políticos. Tecnicamente, é difícil imaginar no médio e longo prazo que essas cadeias globais de valor não se imponham, porque cada lugar do mundo acaba tendo mais vantagem para produzir uma ou outra coisa, uma ou outra etapa. Mas politicamente nada impede que grupos ressentidos com esse movimento não possam eleger pessoas que queiram uma economia mais fechada, que seria um fortalecimento da lógica de desglobalização. No caso do Brasil especificamente, o que me parece é voltar ao Brasil fechado pré-anos 90 seria uma grande derrota, uma ineficiência muito grande. Isso também me parece que um país de 210 milhões de pessoas, né, abrir mão de uma produção industrial relevante, porque a gente está inserido nas cadeias globais de valor de uma maneira muito simples, né? A gente, em geral, não faz as etapas mais importantes, né? Vocês devem conhecer lá as maquiladoras do México, que grande parte dos produtos vem de fora, vem da Ásia, são embalados ali no México e dali entra nos Estados Unidos. É bom para o México, gera ali algum emprego, mas você não domina as etapas mais relevantes. Então, acho que independente do que vá acontecer, é um momento profícuo aí para a gente fazer uma discussão sobre política industrial, né? Ainda mais num país que tem 3% da população mundial, mais de 5% das terras, um país que tem um potencial muito grande e que está inserido de maneira muito dependente desse processo. É isso, pessoal. Abraço, até a próxima.